Quando eu falo o nome Chespirito, provavelmente você pensa em Roberto Gomes Bolanhos, é claro. Mas para os mexicanos, vai além. Chespirito também é o nome do programa que eles assistiam às segundas-feiras. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, Chespirito. Depois de tantos pedidos para que a gente continuasse analisando as temporadas das obras que o Roberto Gomes Bolanhos fez, agora a gente já acabou Chaves, já acabou Chapolin, chegou a hora de falar dos 5 primeiros anos de Chespirito nesse vídeo que tá aqui. Bora nessa? Então se prepare para dizer não há de queijo, só de batatas e vem com a gente. Se você não entendeu nada que eu falei a respeito de análise de temporadas, tá boiando nesse assunto, saiba que aqui no canal a gente fez vídeos dedicados para cada temporada de Chaves e cada temporada de Chapolin. Vou deixar no card um de cada, porque ao todo são 14 vídeos, é muita coisa, nem cabe tudo no card, mas depois você vai lá conferir, ficou muito legal. E é muito importante entender a linha do tempo bonitinho. Chaves e Chapolin, como a gente conhece, foram produzidos entre 73 e 79. Os dois programas eram exibidos em horários separados, Roberto Gomes Bolanhos se dedicou muito a eles, só que o nosso vídeo começa em 1980. Logo no comecinho mesmo do ano, logo na virada de 79 para 80, ainda tinham dois programas do Roberto ali na grade de programação. Um era o Chaves. Que é isso? Ah, esta é uma lavadora de roletes, Chaves. É para lavar os roletes da Dona Florinda? Exato. E o outro, La Chicharra, que entrou para substituir o Chapolin, que saiu do ar no fim de 79, mas durou pouco. Narciso Fajardo. ¿Sabe quién es? Sí, el coleccionista. Bueno, no sabía que además fuera coleccionista. Colecciona dinero y mujeres. Somadas, essas duas séries, Chaves e La Chicharra, duravam cerca de 40 minutos. Daí veio a ideia. E se eu pegasse esses dois programas que vão ao ar em momentos distintos na programação e colocasse numa hora só? Uma hora de grade de programação, com intervalos e tudo, 40 a 45 minutos de produção, e aí eu consigo fazer várias outras coisas dentro desse tempo. Eu não tinha pensado, mas pode ser. E foi com essa ideia do Roberto que nasceu em fevereiro de 80 a atração que levava o seu nome artístico. Chespirito. Não se sabe ao certo qual foi o primeiro episódio de todos que foi exibido, mas a gente tem uma suspeita e se for ele realmente, a gente tem acesso somente a uma qualidade de VHS. De qualquer forma, seus esquetes são Chaves com A Rata da Chiquinha. Perdóname que no te tenga mucho tiempo fuera de la bolsita, porque en esta vecindad todo el mundo odia las ratas. Vicente Chambon, de La Chicharra, com Chambon no Museu. Nada más me falta que me diga que el bote de basura también es una escultura. Claro que sí, se llama literatura moderna. Chapolin em O Bandido e o Violão. Dr. Chapatin em O Bebê Abandonado. E Chaparrón Bonaparte, dando as caras muito tempo depois com O Alfaiate. Lucas, ¿me podrías hacer el favor de ir apuntando las medidas? Claro que sí, Chaparro. ¿Tienes con qué apuntar? Sí, estoy apuntando muy bien. Em apenas 40 minutos explorar 5 cenários diferentes, 5 esquetes diferentes, com personagens diferentes, não só do Roberto, mas de todo mundo em volta. Cara, é um baita de um aproveitamento, um baita de um trabalho. Mas não para por aí, porque como você já deve imaginar, no programa Chespirito também tínhamos os ladrões, Chompiras e Botijão. Recuerden que el robo no conduce a ningún lado. Sí, conduce a la cárcel, ¿no? E aqui no canal mesmo eu já mostrei algumas histórias dos anos 80 e 90 que, quando a oportunidade pedia, o Roberto não ficava colocando vários esquetes curtinhos nesses 40 minutos. Alguns momentos ele pegava e fazia uma história só de 40 minutos. E quando eu falo 40 minutos, não pensa que é um número super cravado. Às vezes são 42, 43, 44 minutos, mas enfim, você entendeu. E a primeiríssima dessas histórias longas é do próprio Chapolin Colorado, com Os Bandidos Podem Se Regenerar. Algún día la sociedad comprenderá que no debe vengarse de los delincuentes, sino ayudarlos a regenerarse. Entonces volveremos a hablar. E nessa altura, em Chaves, não tinha Kiko e nem Seu Madruga. E aqui eu vou te dizer que nesse período eles já não faziam mais tanta falta assim. E tem motivo.
Nessa fase, o Chespirito estava explorando muitas histórias novas, já considerando os moradores que estavam por ali, sem aquela coisa de ficar parecendo um tapa-buraco para substituir o Bochechudo e o Tripa Escorrida. Não, eram histórias divertidas e curiosas com o que ele tinha em mãos, com os personagens que estavam por ali. E talvez o caso mais emblemático dessa temporada seja a Turma do Chaves no Hospital do Dr. Chapatin, que é um crossover muito legal, um episódio super divertido que eu já até falei algumas vezes aqui no canal. Aqui está claríssimo, senhor Verruga. Barriga! Barriga! E assim, eu não sei se você já assistiu esse episódio, mas quando eu assisto, em nenhum momento eu fico pensando, poxa, que falta tá fazendo? E cadê o Seu Madruga? E cadê o Kiko? Continua bebendo. Em Los Chifladitos, Lucas e Pancada exploravam cada vez mais aquele lado do humor nonsense, um roteiro muito diferente de tudo que o Roberto estava trabalhando em Chaves e Chapolin. É completamente diferente mesmo, tanto é que causa muito estranhamento em algumas pessoas. Eu, por outro lado, adoro as histórias do Pancada, adoro. E na fase de 1980, especificamente, tem muitas gravações externas. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Que tú y yo estamos locos, Lucas. Figúrate. Figuras históricas também temos. Em 1980, rolou uma sátira ao Adolf Hitler Gases venenosos em toda esta... e uma homenagem a Dom Juan Tenório, com direito a videoclipe e mariachis. O pessoal gravou tanta coisa nesse primeiro ano do programa Chespirito que, quando chegou 81, ainda tinha material para ser exibido. Ainda bem, foi um ano muito frutífero. Aliás, frutífero em termos de muita coisa produzida, mas também muito criativo. O Chespirito estava voando em 1980. Para nossa alegria, esse material foi exibido no começo de 81, e aí, quando começam os episódios inéditos na volta, a volta, temos uma agradável surpresa. Con Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Ramón Valdés. O Seu Madruga retorna ao elenco e já temos essa vinheta maravilhosa logo de cara, desenho dele ali com a sua malinha. Seu Madruga voltou. Se eu tivesse vendo isso na época, eu fico pensando nisso, meu Deus, teria ficado maluco. E aí, logo de cara, primeiro episódio exibido, não podia ser outro, é o do Chaves e esse aqui que você provavelmente conhece muito bem. Ele reencontra Chaves, Pops, Dona Florinda, Professor Girafales, mas nada se compara ao encontro do Seu Madruga com a sua filhinha. Essa, sem dúvida alguma, é uma das cenas mais bonitas de Chaves de todos os tempos. É para lavar os olhos de dentro para fora. E para nossa sorte, o Seu Madruga fica por ali nos alegrando por mais uma temporada na vila e, por que não, na escolinha, no episódio de Volta às Aulas. ¿Y qué pasa si la calavera está en donde hay cosas de electricidad? Mira lo que pasa. Já em Chapolin, ele dá as caras mais uma vez e, inclusive, volta a ser o Super Sam. Time is money, oh yeah. ¿Qué puedes hacer con esto? Oh, ¿querés que te lo demuestre, Chapulín Colorado? Muy fácil, mirar. Em Los Chifladitos, ele é o vizinho do Pancada e mergulhou de cabeça naquela loucura que a gente ama. ¿Qué van a hacer con mi futuro tambor? Digo, con mi futuro yerno. Perdón. Mas em Chapolin ele também atua no especial Aventuras em Marte, que inclusive veio para o Brasil, aqui foi exibido como um telefilme, aliás, o único episódio de 81 que tem dublagem brasileira. O que é isso? É vinho do planeta Marte. E é claro que não podemos esquecer do outro ponto alto dessa temporada, que é o casamento dele com a bruxa do 71, tudo no sonho do Chaves. Mas aqui, infelizmente, cabe aquela frase, tudo que é bom dura pouco, porque lá no especial de Natal, no fim de 81, é explicada a ausência do Ramon Valdés. Es que se fue al extranjero a conseguir trabajo. O que acabou não fazendo tanto sentido assim, porque acabou a temporada de 80, entraram algumas reprises, e aí, logo no começo de 82, temos o Seu Madruga aparecendo por ali mais uma vez. Cantando na chuva? Não, cantando na vila.
E depois disso, todo e qualquer material com Ramon Valdez em Chespirito acaba, pelo menos até onde a gente sabe. E logo depois, no comecinho de 82, somos avisados da chegada de um novo vizinho em Chaves. Sabe quem é? Servidor de usted. Dessa forma, Raul Chato Padilha, o Jaiminho, se consolida como membro do elenco fixo de Chaves, de 82 até 92. Ele ficou por muito tempo. Se você parar para fazer as contas, mais do que o próprio Seu Madruga. E ele também se tornou fixo em Os Ladrões, vivendo o Delegado Morales, ali entre 83 e 84. ¿Pues que usted no tiene mujer? Sí. Con esa cara. ¿Qué? Mas vamos segurar um pouquinho, porque se a gente pensar que foi necessário colocar uma delegacia fixa, um delegado fixo no elenco e tudo, é porque em 82 o pessoal aprontou bastante, né? Luces por toda la ciudad, policías en todas las calles. Así honradamente es muy difícil robar. Enquanto isso, o Dr. Chapatin, aquele velho ancião que a gente já viu em muitos outros carnavais, resolve entrar em forma. E o Pancada também surpreende. Desde que começou, as suas participações costumavam durar ali entre seus 5 a 10 minutos, nunca episódios completos como a gente viu com Chaves ou Chapolin. Até chegar em 82, com o episódio Ratos Marcianos, uma novela envolvendo... Bom, o próprio título já diz, né? Un marciano. E vale lembrar que logo no começo de 82, o programa também perde uma de suas marcas registradas, as risadas de fundo. Como uma forma de respeito ao público, este programa não tem risas gravadas. E convenhamos, o programa perde as risadas e perde boa parte da graça também, da essência da obra do Chespirito. Faz muita falta, não tem como negar. Mas isso quer dizer que cai também a qualidade da produção? Não, isso não. O que eu acho é que o formato sempre pediu muito as risadas ali. Tem espaços para as risadas subirem. Então, quando sobe uma música, não é a mesma coisa. Seja como for, 82 também foi o ano em que o Chespirito resolveu torrar o orçamento da Televisa. É claro que eu tô brincando, isso para os caras provavelmente não era nada demais. Mas ele gravou 2 episódios muito diferentões em ambiente externo, no meio de uma praia, no mar. Tô falando dos Piratas do Caribe, parte 1 e parte 2. Quiero morir en el mar y descansar en el mar. E assistindo os episódios, dá pra ver que os atores se dedicaram bastante, os figurinos estão muito legais, um especial muito interessante, mas é importante dizer que Chaves não fica ali chupando o dedo não. Nessa temporada também gravaram a 4ª e última versão do Festival da Boa Vizinhança, inclusive com participantes novos. Temos até um trio de velhinhos se apresentando por ali no melhor estilo trio Iraquitã. Trio Centenário! E quem disse que o dono do cortiço só ia ficar assistindo ali? Não, o Sr. Barriga também sobe no palco, faz isso e muito mais. E o saldo da temporada chega até as nuvens. O elenco estava muito bem, tem inovações, tem muita coisa bacana acontecendo por ali, tem ótimas histórias, os esquetes bombando em todo canto, até mesmo tem um crossover que a gente conhece muito bem, que rolou novamente aqui, e apesar de ser gravado em 82, só foi ao ar ali no ano novo para 83. Ay, sí, como si realmente existiera el Chapulín Colorado. Chapolin se encontra mais uma vez com aquele que é provavelmente o seu fã mais fiel, um garoto órfão que mora num barril, ou na Casa 8, ou em qualquer outro lugar, já rolou muita discussão sobre isso por aqui, cujo maior sonho é comer um sanduíche de presunto. Ah, Renan, mas isso não chega nem aos pés do SBT, do episódio que eu cresci assistindo, que é muito melhor, porque isso aí anos 80 já tá meio feio, já estão ficando com cara de velhos, o Roberto já começa a ficar barrigudo. Bom, chega, tá? Gente, é importante entender que a versão que a gente cresceu assistindo, com dublagem, a gente tem memória afetiva, que assistimos 1 milhão de vezes, sempre vai ser a melhor. E tá tudo bem, é normal. Até porque no nosso imaginário, na nossa memória afetiva, o próprio nome diz, a gente não carrega somente o episódio, a gente carrega o ambiente, a gente carrega as pessoas que compartilharam esses momentos com a gente.
Tudo isso tem um peso muito forte, muito particular. É inabalável. Mas eu acho que isso não é motivo para a gente se privar de conhecer tanta coisa da obra do Roberto, que é maravilhosa, que é muito legal, e ficar tentando comparar não é o caminho. É um produto novo, entenda como algo diferente que você está vendo, que você está conhecendo. Afinal de contas, você ama ou não ama o Chespirito? Você ama ou não ama Chaves e Chapolin? Então, acho que é sempre motivo para dar uma chance, pesquisar, assistir e curtir de peito aberto, sem ficar o tempo todo comparando com aquilo da década de 70, porque senão a década de 80 e 90 sempre vai perder, sempre. E como eu falei de crossover, eu quero saber, na sua opinião, qual é o melhor crossover que você já viu? É o Sr. Barriga e o Dr. Chapatin no hospital? É o Chaves como o Chapolin aparecendo na vila ali do nada? É o Chapolin na sala de aula com todo mundo ali no episódio da Branca de Neve? O que você acha mais interessante? Tem um monte, né? O Sr. Barriga foi parar no Los Chifladitos também. Pô, tem tanta coisa legal. Até porque não faltam episódios para você escolher. De Chaves tem quase 300 que a gente conhece, de Chapolin ali seus 250 mais ou menos, e Chespirito quase 700. 692 episódios, é muita coisa. Recontra puxa! E tudo caminhava bem até meados de 83, quando a situação dá uma engrossada. Primeiro tivemos o incremento do Jaiminho em Chaves, o que foi um prato cheio para o personagem perder sua identidade. Pela quantidade frenética da produção, o Roberto fazia muitos remakes, e então o Jaiminho ocupa exatamente o lugar do Seu Madruga em quase todas as histórias. Como não lembro? E eu entendo que isso provavelmente foi uma decisão muito mais do ponto de vista de produção, de tempo hábil para a produção dos episódios, isso que eu quero dizer. Como é muita coisa acontecendo, muitos esquetes diferentes, muitos personagens diferentes, muitos cenários e ambientes diferentes, o que dava para facilitar, o pessoal tentou facilitar, vamos falar assim. Então começaram remakes atrás de remakes, principalmente em Chaves, e as histórias escolhidas para os remakes contavam com o Seu Madruga sendo uma figura muito importante, é claro. O que você vai fazer? Vai tirar a figura desse personagem ali? Vai desmembrar todo o roteiro, é como você tirar uma coluna que está sustentando um prédio, não tem como. Então foi muito mais fácil. Precisa de um cara para ser folgado e não pagar o aluguel? Jaiminho. Precisa de um cara para ser carpinteiro? Jaiminho. Sapateiro? Jaiminho. Precisa brigar com o Chaves, dar um croque na cabeça dele? Jaiminho. Precisa ser chavecado pela bruxa do 71? Jaiminho. E aqui é até difícil engolir. Jamás hubiera soñado que llegaría a ver televisión sentada a su lado. El sofá está algo estrecho, pero cabemos muy bien si nos sentamos apretaditos. E o que eu digo sobre remakes é porque em 83 tem muito remake. Reprise, então, nossa, um monte também. Tanto é que dos 48 programas exibidos em 83, apenas 33 foram inéditos. Só para você ter uma ideia, chegaram até a reprisar o conto do Alfaiate Valente, de 78, com Ramon Valdez, Carlos Villagrán e tudo. ¿La conoces? Claro, es la loca. E a história da Branca de Neve, também de 78, que o pessoal teve a brilhante ideia de apresentar como um especial de Natal. Eu não sei muito bem o que tem a ver, mas beleza. E aí rolou isso. Es una historia que todos ustedes conocen con el nombre de Blancaenanos y los Siete Nieves. Graças a essa audácia, tivemos a chance de ver isso na abertura do programa, em 83. Ramón Valdés, Carlos Villagrán. Sim, Ramon Valdez e Carlos Villagrán sendo divulgados como parte do elenco muito tempo depois de terem saído. Bastante coisa. Eu acho que eu preciso tomar um gole d'água, peraí. E agora chega a vez de falar sobre 1984, e o que nos leva a pensar como o programa rolava lá no México no mesmo ano em que Chaves e Chapolin estavam chegando no Brasil. Nessa época, o personagem Chompiras começa a ganhar mais protagonismo, com um grande número de roteiros se passando na delegacia e na casa da Chimoltrufia. O único filho homem do Chespirito, Roberto Gomes Fernandes, começa a atuar e participa de alguns esquetes, como o do Chompiras mesmo, Chaparrão e do Chapolin. E de forma geral, do começo da década até 84, os personagens do Roberto se mantinham ali, firmes e fortes, com exceção de um, Vicente Chambon.
Tanto é que em 82 ele ganhou um episódio de despedida que foi reprisado em 84. Nele, o personagem, que é um jornalista, vai cobrir a demolição de um teatro e acaba se apaixonando pelos palcos. Mas tirando essas coisas pontuais, como o Roberto Gomes Fernandes participando de uns episódios, o Vicente Chambon já não aparecendo mais, tudo segue numa linha muito próxima de 83. Tanto é que, assim, se a gente for comparar, parece uma coisa quase sequencial mesmo. Só foi. Mas pelo menos tivemos mais episódios inéditos em 84 do que em 83. E se você está pensando, mas o que tem de Chaves, de Chapolin e tal, vamos resumir? Muito remake, muita regravação mesmo. E cá entre nós, quando você imaginou ver a Florinda e o X-Perito sapateando? E quem imaginou que eles sapateavam tão bem, né? Que loucura. Mas enfim, bora fazer um resumo, um apanhadão geral de cada temporada. Em 1980 tivemos 48 episódios, incluindo uma reprise, e é uma temporada muito, mas muito criativa. Tem muitos elementos diferentes, gravações externas, histórias inéditas. O Roberto tava muito bem. A impressão que eu tenho é que em 80 ele tava com aquele ar de coisa nova. Sabe aquele ar de você mudar de emprego e você chega num novo lugar, tipo, fervilhando de ideias? Acho que é meio isso. Tinha acabado Chaves e Chapolin, o cara tava voando. Já em 81 temos 50 episódios, sendo 7 reprises. E o grande destaque, é claro, é a volta do Ramon Valdez. É muito bom ver o Ramon em vários esquetes diferentes, aparecendo aqui e ali, interpretando outros personagens, mas em Chaves, vale dizer, é quase tudo regravação mesmo. Mesmo assim, uma temporada incrível. 82 também tivemos 50 episódios, mais 9 reprises, e aqui o grande destaque é a saída do Ramon Valdez e a entrada do Raul Padilha, fazendo o Jaiminho de forma fixa e também participando dos outros esquetes. Sem dúvida alguma, um dos pontos mais baixos aqui é a perda da risada. Por outro lado, tem as gravações em externa, tem o Piratas do Caribe, que é um negócio muito louco, muito grande que o pessoal fez, vale super a pena conferir. Agora a gente chega a 83, com 48 episódios e 15 reprises. O grande diferencial é o Jaiminho passando a ser mais a figura ali próxima do Seu Madruga, aquela coisa toda. E até pelos números, pela quantidade de remakes, excesso de reprises e tal, dá para concluir que essa, das 5 temporadas iniciais, 80, 81, 82, 83, 84, 5. Tô bem de conta, né? É a mais fraca, não tem como negar. É a mais preguiçosa, digamos assim. Já 84 tem 54 episódios, um número muito alto, e 12 reprises. Por mais que ela siga numa linha bem próxima da temporada de 83, ela ousa mais. Tem a entrada do filho do X-Perito, que apesar de eu já ter visto entrevista dele falando que não gostava de atuar e tal, eu acho que ele mandava bem, ele estava fazendo os papéis ali direitinho. Tem pelo menos mais episódios originais, não abusa tanto de reprise quanto 83, acho que 84 dá uma melhorada. Mas essa, é claro, é a minha opinião. Quero saber o que você pensa, quero saber se você gostou desse tipo de vídeo, porque a gente já está preparando para fazer a próxima parte, analisando de 85 até 89. Serão 3 vídeos, tá? Esse foi o primeiro, é claro, depois 90 até 95, o fim do programa X-Perito. Vai acompanhando porque a gente vai soltar em breve, beleza? E particularmente, um dos personagens que eu mais gosto dessa fase é o Lucas Pirado. É muito bom, é muito divertido, e se você não conhece direito esse personagem, tá aqui uma dica de ouro. Assiste esse vídeo que tá aqui do lado, que você vai amar. Você vai conhecer uma pérola do X-Perito, que infelizmente aqui no Brasil poucas pessoas conhecem e curtem. A gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.